Estou aqui com o presidente do Moto, Hans Nina, e a gente vai fazer agora uma entrevista. Na verdade, uma entrevista um pouco longa, acredito que a gente vai dividir em dois vídeos sobre o Moto Clube nesse momento, né? Primeiro a gente vai falar sobre alguns assuntos relacionados ao time, depois pega assuntos mais de bastidores. A entrevista está sendo concedida aqui para o blog sigajoaoricardo.com. Primeiro, Hans, questionar você sobre o saldo, né, do Campeonato Brasileiro. Não terminou ainda, tem a questão do título que está em jogo, mas primeiramente o acesso. Queria que você fizesse, como presidente do clube, né, um levantamento ou um saldo do que foi o começo, a estreia, até o decisivo jogo histórico contra o Atlético lá no Acre. Olá, João. Um grande prazer estar falando aí com o blog Siga João Ricardo e todos os seus leitores e, no caso, aí, telespectadores também. Como a gente tem falado aí desde a final do estadual, né, graças a Deus, o Campeonato Brasileiro tem acontecido dentro do nosso cronograma, né, dentro daquilo que a gente pensou, daquilo que a gente planejou para o campeonato. Eu me refiro desde o início, no momento das contratações e das renovações ou não de contrato, que no começo a gente foi muito criticado por isso, aquela questão de manter ou não a base do time. E como eu sempre bati nessa tecla desde o início, né, a base do time foi mantida. Dentre os 11 titulares, a gente tinha 6 que tinham disputado o Campeonato Maranhense como titulares. Então, 6 já é uma base considerável para o time de futebol. E a gente precisava de reposição de peças que a gente entendia que para o brasileiro seriam mais interessantes e acabou se demonstrando dessa forma. Passamos dificuldades dentro do campeonato, como todo time, acontece com todo time, né? Tivemos ali um início semelhante ao início do Campeonato Maranhense, né? Que foi com empate, aquela questão da dúvida do torcedor, da própria imprensa. Mas a gente teve a tranquilidade de poder saber o momento, né, de fazer as contratações, a gente era cobrado por contratações, mas é como a gente conversava internamente, né? Uma competição como essa, difícil como é o Campeonato Brasileiro, o time tem que saber crescer no momento correto. Então não adiantava a gente ali estourar um orçamento no início do campeonato, fazer uma série de contratações e quando chegasse no momento decisivo, o time já não tivesse mais fôlego para isso. Então esse foi o nosso planejamento e graças a Deus deu certo. Porque às vezes a gente planeja uma coisa que não acontece, nesse momento aconteceu. Então esse foi o nosso pensamento, conseguimos concretizar isso com muita cobrança, com muita dúvida no início do campeonato, mas agora com o resultado do acesso eu acho que ficou claro aí e todo mundo satisfeito, né? Aquele motense de verdade está satisfeito com o acesso e com certeza agora a gente vai buscar o título. Já a partir desse final de semana a gente tem a primeira partida da semifinal e agora o acesso já ficou para trás, claro, pensando na Série C para 2017, mas o momento agora é de ter o título brasileiro e a gente vai buscar isso e o torcedor maranhense pode ter certeza que a gente vai conquistar esse título de 2016 do Campeonato Brasileiro. Aquele time do Campeonato Maranhense e esse time do Campeonato Brasileiro tiveram algumas mudanças, como você já falou, e algumas críticas também, né? Mas para nessa montagem do time do Campeonato Brasileiro, deu para aprender alguma coisa? Aquelas mudanças que foram feitas, algumas surtiram efeito, outras não surtiram efeito? Assim, contratação de jogador num time de futebol sempre se corre esse risco, né? Qualquer time do mundo faz contratações que dão certo e faz contratações que dão errado. Isso é natural do futebol, não vai ser no modo que vai ser diferente. Eu, particularmente, me considero 100% satisfeito com as não renovações que a gente fez e com as contratações que a gente fez. Poderia ter um setor ou outro, ter uma situação melhor? Poderia, né? Mas assim, isso aí a gente não tem como saber só no momento que contrata, né? Ao mesmo tempo, a gente teve gratas surpresas. A gente teve jogador, por exemplo, que foi criticado no momento que foi contratado. E eu vou dar um exemplo, por exemplo, o Thiago Miracema. Eu vi gente dizer, tem não sei quanto tempo que ele não faz gol. E ele fez talvez um dos gols mais importantes, né? Que foi o gol do empate aqui contra o Atlético do Acre. E que, claro, todo gol é importante, mas esse, pela própria circunstância da partida, pelo próprio resultado que veio e pela questão de não dar essa vantagem da vitória para eles aqui em casa. Deu fôlego pro time, né? Exatamente, deu um fôlego, deu um ânimo novo, aquele gol já perto do final. Então, assim, a gente tem surpresas negativas e positivas, então isso é normal, né, num time de futebol. Então, assim, do mesmo tempo que a gente consegue, a gente tem que ter essa frieza de analisar o que vai dar certo e o que não vai, mas a gente tem que dar um mérito quando dá certo no caso do atleta, né, que conquistou fez aquele gol e colocou o moto numa situação melhor. Então isso é normal do futebol. Contratações que agradam ou não. Eu particularmente me considero 100% satisfeito da forma como o time foi estruturado. Só mesmo segurar,
No estadual a gente cometeu, penso até que no estadual a gente cometeu muito mais erros, né? E até atletas que não foram aproveitados e tudo. Mas o saldo foi positivo e o importante é o título e o acesso e agora buscar o título brasileiro. Tá certo. Esse foi o primeiro vídeo, a gente conversou sobre assuntos relacionados diretamente com parte técnica, né? O time, a montagem, os títulos conseguidos, conquistados, o título maranhense, o acesso, que é quase isso, o título ainda da Série D está em jogo. No segundo vídeo, o pessoal vai acompanhar a entrevista, melhor dizendo, com o próprio presidente Hans Nina, presidente do Moto, mas agora relacionado a questões de bastidores, tá certo? Próximo vídeo.